dia a todos, bom dia. Realmente nós pedimos desculpas a todos, aos amigos da internet, a vocês, dentro da programação. Nós teríamos o Alisson Guedes, lá de Recife, contratempo, ele não pôde estar conosco. Hoje pela manhã, que nós fomos informados. Então estamos aqui, para que possamos ser o plano B, esperamos alcançar a expectativa do estudo da manhã. De modo que vamos juntos agradecer antes também aos nossos amigos internautas, aos web rádios por todo o Brasil, nossos parceiros na retransmissão das nossas palestras no domingo de manhã. Nós só temos a agradecer a todos vocês, amigos. Muito obrigado. E a todos nós aqui nesse estudo que nós particularmente achamos interessante. Por quê? Optamos em trazer essa mensagem hoje, porque já lá se vão, no nosso caso, algumas décadas que nós estamos envolvidos nos trabalhos do movimento espírita, nas casas espíritas. E há uma curiosidade natural que nós percebemos em todos os trabalhadores encarnados, em saber de que maneira se processa, especialmente no período de 1 hora. Normalmente as nossas palestras são de 1 hora, 9 às 10 no nosso caso. O que acontece nos bastidores espirituais? Como se dão a ação dos espíritos? Porque nós temos coordenadores espirituais na casa. Nós temos uma equipe de trabalhadores que, em caráter permanente, diga-se de passagem, eles estão aqui dando todo o apoio, aliás, realizando as tarefas, no qual nós temos a equipe encarnada que faz a parte do lado de cá. E quase sempre, a maioria de nós não temos assim, uma noção objetiva de quem são e como atuam esses trabalhadores. Então, já há algum tempo atrás, nós adquirimos, através do chamado Projeto Imagem, do companheiro Américo Sucena, lá de São Paulo, ele pegou um livro chamado Na Seara do Bem, que está aqui o livro, que descreve qual é a ação dos trabalhadores, os trabalhos, as contribuições que eles dão para aqueles que têm a devida disciplina, até mesmo coragem, de acordar no domingo de manhã e estar aqui numa casa espírita ouvindo uma palestra. Então ele dimensiona aqui e nos explica, e aí fica muito claro para nós, que está muito além de um assunto aqui abordado por um palestrante, todos os benefícios que ocorrem no período de 1 hora. Achamos muito interessante, já há algum tempo atrás já trouxemos esse trabalho, mas aqui talvez muitos não tenham visto, e vocês vão perceber e sentir que vai abranger os nossos horizontes, a nossa percepção e sensibilidade, e vamos valorizar muito mais ainda um instrumento de uma palestra, que está muito além de água fluidificada, do passe, os benefícios que são alcançados. Aí nós percebemos a importância de nós nos deslocarmos até a casa espírita, que nós vamos, em contrapartida, receber os nossos benefícios ante as nossas necessidades. E este livro, chamado Na Seara do Bem, ele foi editado em 1997, 21 anos atrás, e esse Américo Sucena, ele faz um trabalho belíssimo em que ele arruma um ilustrador, ele tem uma equipe, e é feito através de imagens, todo o conteúdo que é transcrito nesse livro. Como nós sabemos, um quadro vale mais do que 1.000 palavras, esperamos alcançar o objetivo que para nós, como eu disse, há algumas décadas no movimento, nós ficamos surpresos com o conteúdo e a extensão dos benefícios no período de 1 hora. Então, aqui está esse livro. O médium chama-se Luiz Antônio Ferraz, é lá de São Paulo, através do Antônio Carlos Tonini. Tonini, ele foi um trabalhador lá da cidade de Pirassununga, de São Paulo. E, durante muitos anos, ele esteve envolvido com a atividade espírita. E como acontece com muitos de nós, ele tinha curiosidade de saber. Porque nós somos informados, nós temos um mentor da casa, temos um grupo de trabalhadores
que se dividem em departamentos especializados. Mas ele, como é a curiosidade de todos nós, ao desencarnou em 40 e poucos anos, ele, quando na cidade espiritual referente ao estado de São Paulo, ele solicitou a volta para que ele pudesse, ele próprio, já na perspectiva de um espírito desencarnado, observar o que acontece durante o período de 1 hora numa casa espírita. Então, daí nós utilizamos nos bastidores da casa espírita. E está aqui, então, portanto, e foi autorizado que ele voltasse e depois transcrevesse mediunicamente, através de um livro, como foi feito na Seara do Bem, transmitindo todas as informações que ele captou. Vejam vocês, no período de 1 hora, gente. É um espaço muito curto, temporal. Mas o que ocorreu nesse espaço, como acontece aqui nessa casa espírita? Nós viemos ouvir uma palestra, nos sentamos durante 1 hora, quase sempre, muitos de nós nós não somos médiuns videntes, mas aqui os espíritos estão circulando ao nosso redor, em várias atividades a nosso benefício. E é isso que ele transmite, e nós ficamos surpresos. E aqui está ele, portanto. Como foi autorizado, aqui está. Carlão, você consegue estar ligado esse monitor? Não. Nós vemos aqui a chegada do nosso Tonini, aqui está ele. Nesse recurso que ele veio até a casa espírita, era uma casa de grandes proporções, onde aproximadamente nós tínhamos 800 lugares nessa casa. Uma casa em que abrigava muitos trabalhadores e assistentes. E aqui está ele chegando. E já de início, ele fica surpreso, porque a perspectiva no qual ele chega, ele já tem uma visão do alto. Nós é que chegamos caminhando, entramos por aquela porta, nossa visão é essa. Mas já começa a ser diferente, ele fica surpreso, tendo uma visão de um plano mais alto, e ele tem uma visão panorâmica de toda a casa espírita no qual ele frequentava. E ele já começa a descrever as belezas, as surpresas que ali acontecem, e foi assessorado. Veio um espírito que o coordenaria nesse movimento de pesquisa que ele faria nessa casa espírita. Aqui está ele, no processo de volitação, que muitos adquirem, ele se transporta até essa casa espírita. E ao chegar, como nós chegamos por aquela porta, ele já observa que os trabalhadores desencarnados são muitos nessa casa. E como toda casa, boa casa, administrativamente falando, tem que ter uma organização, uma hierarquia. Não no sentido de postos, mas sim de trabalho, de atividades. E aqui é apresentado a ele, aqui está o nosso Tonini, é apresentado a ele ao coordenador, ao mentor da casa, que ele descreve como um senhor muito jovial, muito alegre, aqui aparentando, ele se aparentava, uns 50 anos de idade, de nome Joel. E na nossa casa, na nossa realidade, nós temos trabalhadores que, apesar de não identificarmos tanto, com tanta clareza, mas em vários momentos nós temos informações. E a nossa mentora, nesse caso aqui, é o Joel, mas no caso aqui da Sociedade Colatinense dos Espíritas, a nossa mentora é a Dona Anita. Ela já é uma mulher. É uma casa que começa já com a alma feminina, essa casa. Talvez por isso que nós temos esses arroubos de sensibilidade, doando uma rosa, nos ocorre isso ali. E todo esse acervo de generosidade que essa casa oferece, que ela tem uma alma feminina na sociedade, porque é administrada por uma mulher. E nós sabemos o quanto a alma feminina é mais sensível, é mais dedicada, é mais disciplinada. Nós, os homens, temos muito, muito mesmo que aprender com a alma feminina. E a Dona Anita sempre conosco, todos os dias aqui nos intuindo, nos dando essa bela mensagem. Nesse caso, era o Joel que administrava essa casa. E aqui ele é informado das intenções do Tonini de fazer uma análise no período de 1 hora durante a palestra. E sempre com muita alegria. Ele realmente confirma e, inclusive, coloca à disposição do Tonini um trabalhador espiritual
que já conhece toda a rotina da casa, que está aqui optando pela aparência de um negro, um jovem negro chamado Marcos. Então, nós aqui percebemos, temos muitas lições aqui aprendidas. Nós podemos tirar um conteúdo enorme de cada mensagem dessa. A começar pela ausência de preconceitos, porque a questão dele se aparentar como negro poderia ter qualquer uma outra aparência, como da mesma forma a aparência do nosso Joel poderia ter outra, mas simplesmente é por uma questão de necessidade, opção espiritual, eles ainda, nós percebemos que existe uma dimensão humana muito próxima de nós, dos trabalhadores das casas espíritas, dos coordenadores espirituais. É claro que aquele que vai assumir um posto de direção espiritual, que é muito diferente, às vezes, de uma direção material do presidente de uma casa, tem que ter algo a mais, ele, nós percebemos que ele tem uma elevação espiritual compatível com o cargo que ele precisa de coordenar tantos espíritos. E aqui nós vemos, horas antes de iniciar a palestra, a comunidade de trabalhadores espirituais. E lá nós vemos aqui um trabalhador encarnado, daqueles que chegam dos bastidores, igual nós temos aqui, nós temos que louvar, gente. Carlão, nosso técnico, chega aqui antes das 7 horas da manhã, para nos proporcionar a recepção, preparar as atividades. Então, são muitas doações anônimas que nós temos, aqueles que trabalham de perto, nós percebemos o quanto é importante nós termos esses trabalhadores e valorizá-los. Então, aqui estamos, ele foi autorizado que ele pudesse fazer essa atividade e ele segue em frente. E aqui ele vai expondo, o livro vai expondo, que o número de trabalhadores desta casa, trabalhadores, sempre lembrando, desencarnados, era um número muito grande devido às necessidades da dinâmica dessa casa. Muitos frequentadores, e aqui estão eles, e ele naquela atividade, sempre simpático, alegre, que é a marca dos espíritos superiores, é a alegria, é a espontaneidade. E aqui está ele numa simpatia muito grande, numa autoridade moral que só é adquirida através da melhoria interior. Aqui está ele, o nosso Joel, coordenando essa grande atividade dos espíritos que nós vamos ver com a contribuição em vários setores. Começa, gente, que é algo que nós sabemos, especialmente nas obras de André Luiz, nós somos informados que toda casa espírita séria, aliás, todo templo espiritualista, não só toda casa espírita, mas todo templo voltado para o bem, uma igreja católica, uma casa evangélica, uma casa de umbanda, não importa qual seja a denominação religiosa, mas que sejam trabalhadores realmente voltados para o bem, eles têm uma proteção vibratória, que é curioso nós entendermos isso. Nos filmes de ficção científica, nós já temos uma ideia, que é aquela redoma magnética que protege determinados locais. Nós já vimos isso. E toda casa, e no caso aqui em especial, nós somos informados que toda casa espírita, ela tem uma redoma magnética, eletromagnética, de natureza eletromagnética, que ela faz uma proteção natural. E por que precisa dessa proteção, dessa barreira de proteção? É que nós sabemos que nem todos os espíritos que circulam desencarnados, eles têm a mesma proposta no bem de fazer e atuar, auxiliando no sentido fraterno e tudo isso. Muitos estão desorientados, ainda perdidos nas próprias inconsequências, na maldade, na violência, e precisa de proteção. E essa barreira é curiosa, é como se fosse uma barreira luminosa aos olhos dos espíritos desencarnados, que são muitos que, nesta rua aqui em frente, tem uma legião de espíritos desencarnados, de variadas intenções. Muitos não têm condições de entrar numa casa espírita devido ainda à sua própria condição infeliz, muito violento, muito agressivo. E se aqui adentrasse, ele traria problemas, desordens e tudo isso. Então, por isso, há uma vigilância natural, um recurso utilizado que impede o acesso desses que não têm condições de aqui estar nesse ambiente preparado. Que esse ambiente aqui é especial. Ele é diferente do ambiente lá fora.
como toda casa religiosa, um templo espiritualista. Por quê? Aqui o objetivo para aqueles que chegam, muitos de vocês chegam aqui, ao adentrar aquela porta, já sente uma ambiência diferente, respira diferente. É um ambiente tranquilo, de paz, de harmonia, que é isso que nós buscamos, vai sair do nosso dia a dia, de tanto estresse, dificuldades. E isso é um processo natural que, por mérito, aqui nós alcançamos. E notem que essa barreira magnética, naturalmente, ela impede o acesso desses mais agressivos, que não estão em condições vibratórias. Para que não haja constrangimento, não tem nenhum guarda ali, impedindo e fazendo uma seleção natural. Você pode, você não pode entrar. A própria barreira magnética, ela já impede aqueles que, nas suas vibrações, e todos nós temos as nossas energias, elas são incompatíveis com essa abertura, como se uma porta, um portal dimensional que impede deles entrarem. Nós podemos ter uma comparação nas portas magnéticas dos bancos, não é isso? Se nós temos algo, é uma comparação muito interessante. Se nós temos algo no nosso bolso, na nossa bolsa, que ali naquela energia da porta giratória, algo metálico, nós somos impedidos de entrar, não é isso? É um bloqueio, é um impedimento. Ao tirarmos aquele impedimento, nós temos acesso ao banco. É mais ou menos assim, aqueles que ainda não podem, que estão lá fora por questões vibratórias, no momento em que eles se melhorarem, tirarem de si as barreiras que os impedem de progredir, naturalmente eles entrarão. Então nós percebemos a questão do merecimento, não é isso? Então todos nós que adentramos aqui, e que aqui nos sentimos bem, porque nós já merecemos, estamos querendo buscar, tanto encarnados como desencarnados. E muitos desencarnados que estão em condições, eles entram. E aqui participam conosco dos momentos da mensagem da palestra e tudo. Em determinada ocasião, uma companheira muito alegre até me perguntou, mas escuta, eles entram, os desencarnados, para assistir a palestra. Mas como é que fica? Eles sentam no nosso colo ou a gente senta no colo deles, né? Eu garanto que alguns de vocês já devem ter se... Poxa, eles entram, tem só essas cadeiras aqui, como é que fica essa história? É claro que seria constrangedor tal situação, né? Nenhuma nem outra, porque nós sabemos que a casa espírita, ela tem uma ampliação no sentido espiritual. Se nós temos aqui 300 metros quadrados aqui de espaço físico, lá no mundo espiritual é muito maior, a casa se amplia e tem um local especial onde são acolhidos esses que vão participar e ouvir a palestra dos espíritos. Estudantes como nós, é criado tipo um mezanino. Mezanino é aquela parte no segundo andar, onde eles ali são acolhidos. Então, não nos preocupemos, nós estamos aqui sentados, sem problema, não tem ninguém no nosso colo e nem no colo de ninguém. A nossa amiga até está presente. Então, está tudo bem para você, né? Está aqui então, amigos. E fica essa turba lá fora de espíritos desencarnados, e muitos, ao ver essa claridade, que naturalmente é emitido por um templo espiritual, eles, ainda na sua confusão mental, imaginam que ali é a porta do céu. Porque muitos estão numa situação de tanta angústia e sofrimento, após desencarnares, ficam andando a esmo, perdidos, que ao verem aquele local aos olhos deles, ainda não tendo conhecimento, e imaginam que é a porta do céu e querem entrar. Aí diz no livro, é até curioso, fica aquela turba lá fora, um gritando, fazendo uma manifestação, queremos entrar, queremos o céu, dá até para imaginar a situação assim. Mas saibam vocês que a misericórdia é tão grande que tudo que é falado aqui, eles ouvem lá fora. Existe um sistema de comunicação por alto-falantes, que nós não estamos vendo, que é colocado de modo, tudo que aqui ocorre, eles têm percepção lá fora, esses que não podem entrar. E de alguma forma, os trabalhadores, muitos desses desencarnados, vão até eles, tentando identificar naqueles mais sensíveis a mensagem, conversando. Nunca ficam desamparados, essa é a grande verdade, a boa vontade é imensa de ajudar a todos, como dizia Jesus, vinde a mim todos vós que estáis sofridos, estropiados, eu vos aliviarei, não é isso? E de alguma forma a mensagem evangélica para aqueles é passada, os que estão aqui dentro como lá fora.
E nós percebemos também a tecnologia, gente. Porque muitos de nós, principalmente após lermos as obras de André Luiz, nós fomos informados que no mundo espiritual é a fonte de toda a tecnologia que nós temos. A grande dificuldade nossa, de muitos encarnados, é nós nos descondicionarmos ainda dos padrões milenários que nós temos. Se nós estamos encarnados e nós temos esse computador, essa tecnologia, seja o que for, nós temos que entender, segundo André Luiz nos fala, que tudo isso vem de lá para cá. E que este mundo encarnado é uma cópia imperfeita, eles usam a palavra pálida, é uma cópia pálida e imperfeita do que é o mundo de lá. Aí quando nós conversamos com alguns que não têm o conhecimento espírita, eles nos perguntam assombrados, mas escuta, lá tem carro, lá tem isso, lá tem aquilo. Tudo que nós temos aqui, amigos, é uma cópia, é uma pálida e imperfeita do que tem do lado de lá. E se falando em tecnologia, nós estamos mais de 50 anos atrasados em relação à tecnologia que tem do lado de lá. Então dá para nós imaginarmos o quanto ainda virá para o homem de lá para cá. E diga-se de passagem, tanto as coisas boas que vêm de lá, como também as coisas que nos fazem mal. Muitos estímulos negativos. Tudo vem de lá, nós somos o mundo dos efeitos. As causas é de lá. Então, em termos de tecnologia, nós temos muito ainda a aprender, que nós nem sabemos o que eles têm de aparatos. André Luiz nos dá algumas dicas. No livro Nosso Lar, de 1944, ele já nos falava de imagem holográfica. Imagem holográfica é aquela em 3 dimensões. O indivíduo transmite a imagem dele de outra parte, e aqui você pode tocar, imagem em 3 dimensões. Parece que o indivíduo está ali na sua frente. É uma imagem holográfica, quer dizer, em 3 dimensões, que a tecnologia hoje, inclusive na Copa do Mundo, já começou a utilizar. Percebam vocês quanto nós estamos ainda, é mais de 70 anos de defasagem em tecnologia. Então, para vocês terem uma ideia, nas casas espíritas, aqui ele nos fala no livro, que existem determinados locais, na casa espírita, na dimensão espiritual, equipamentos tais como esse, em que existem os trabalhadores, ele mostra, está aqui o Marcos, né, mostrando ao Tonini. Olhe lá, veja aqueles dois, eles são operadores de uma máquina, tipo um canhão, que emite raios eletromagnéticos de altíssima voltagem, que serve para quê? Nas cidades espirituais, que estão nas regiões umbralinas, André Luiz fala muito sobre isso, inclusive no Nosso Lar, existem barreiras que impedem o assédio de multidões desorientadas. E eles emitem descargas eletromagnéticas que afastam a turba, da mesma forma que existe hoje nos batalhões de segurança. Existem aquelas armas elétricas, sprays de pimenta, sempre algo para afastar a turba de desordeiros. E aqui ele dizia que existia essa tecnologia de canhões eletromagnéticos, para que se houvesse alguns daqueles que entrassem e ficassem agressivos, violentos, haveria uma maneira de acalmá-los. São recursos para que não conturbem o ambiente, mas que não causam danos maiores. Então nós ficamos surpresos com todas essas informações de aparatos, que existe muito mais do que nós imaginamos. É interessante, porque nós perdemos aí, então, do nosso inconsciente, muito daquela visão que nós temos dos templos espiritualistas, dos templos espíritas, daquela visão sobrenatural, mística, que tudo acontece com um passe de mágica, mas não é bem assim. Existem recursos dirigidos, organizados, tecnologia à nossa disposição, que não são muito diferentes do que nós utilizamos aqui. E aí nós concluímos que tanto lá como cá, não existe saltos na natureza. Ao desencarnarmos, nós vamos encontrar muito do que nos é familiar hoje aqui, em vários aspectos. E aqui vai, ele continua. Falando da equipe de enfermagem, que existe um grupo de trabalhadores que são especializados. Aqui na nossa casa, nós oferecemos, percebam vocês, a água fluidificada, que aqui está, o passe magnético lá dentro, na cabine. São recursos que eles não saem do nada. Eles são trabalhados por uma equipe espiritual responsável para isso, especializada no assunto,
que aqui ele dá o nome da equipe de enfermagem, em que é composta por médicos espirituais, enfermeiros e técnicos, a mesma forma de um hospital. E ele nos fala que aqui tem um médico espiritual, que ele dá o nome, nesse caso, o nome dele é Cornélios. Ele nos fala que ele é um médico, que foi médico aqui na Terra, mas que do lado de lá ele também é médico. Mas só que para você obter uma graduação de médico espiritual, é muito mais além do que você obter aqui como sendo um médico aqui na Terra. Aqui você frequenta a universidade, estuda os currículos, você está apto a ser um médico. Mas para ser um médico espiritual precisa muito mais além. Além do conhecimento, precisa de quê? Da sensibilidade. Tanto é por isso que André Luiz, lembrem, quando ele chegou como médico, ainda vaidoso, orgulhoso naquele período, eu fui um médico famoso aqui na Terra, eu quero trabalhar como médico. Não, André, menos, André, baixa sua bola. Você vai trabalhar primeiro limpando os vômitos lá, limpando o chão. E aí, quando você adquirir a sua humildade, a sua ascensão espiritual, aí você vai ter a oportunidade de ser o médico que você sempre quis. E como ele conseguiu, né? E muitos desses que hoje aqui são enfermeiros e técnicos, foram médicos aqui na Terra. E que estão num processo de aprendizado, de sensibilização, que é a tônica do terceiro milênio, não é isso, amigos? Tanto a medicina como em todas as áreas serão executadas por profissionais mais sensíveis, com a visão mais holística do homem, não só apenas o corpo, mas também o espírito. É muito mais extenso o aprendizado. E notem vocês, ele nos fala de algumas particularidades. Essa ânfora bonitinha que tem aqui, com fundo achatado, ele diz que ali contém elementos luminescentes, de várias cores, esverdeado, neon, em que são utilizados para que isso? Vejam vocês, para o nosso benefício, para todos nós encarnados que estamos aqui. Como? É colocado na água que nós vamos beber, na chamada água fluidificada. E, na maioria dos casos, são elementos retirados da natureza que nos cerca. Então, nós aqui estamos sendo auxiliados num processo de quê? Concluindo, de fitoterapia, não é isso? As essências naturais das folhas, dos troncos das árvores, dos frutos, eles são trabalhados com maestria, com sabedoria, a essência é tirada e conforme a necessidade de cada um de vocês, é um atendimento personalizado. A dose que vocês bebem da água fluidificada, ela é personalizada de conformidade às necessidades de cada um de nós. Vocês notam que ela não tem cheiro, nem tem gosto, não é isso? Mas ela tem uma essência ali dentro, por acréscimo de misericórdia, pela nossa fé, que aqui estamos, pelo nosso merecimento, nós tomamos um verdadeiro remédio que é muito superior a muitos desses de farmácia. Acreditem vocês. Essa é uma das vantagens de nós aqui estarmos nos entregando com fé no nosso aprendizado, na nossa mudança. Olha o merecimento chegando. E é colocado ali as dosagens. Tem algumas casas espíritas que algumas pessoas trazem uma garrafinha de água e colocam lá para levar para tomar na sua casa. Pode também, não tem problema. Quem assim desejar, traga a sua água, coloque ali no momento da palestra, depois leve para a sua casa, durante a semana, tomar em casa. Só vai ajudar, com certeza. Por quê? Ali é colocado essências poderosas para o nosso benefício, tanto físico, na nossa melhora de algumas enfermidades, como também espiritual, alterando para melhor o nosso humor, nosso bem-estar, nossa fé, nossa esperança de cada dia. Vejam vocês, não é pouca coisa não, vocês concordam? Que é nosso benefício, mas qual foi o movimento que nós fizemos? Saímos da nossa casa hoje de manhã e estamos aqui, não é isso? Nos entregando, nos esforçando na nossa melhora. E aqui eles fluidificam as águas no movimento de muita fé. Aqui, observem. Olha a intensidade desses trabalhadores. Parece que aos nossos olhos ele está elevando a mão. Aqui saem energias poderosíssimas da mão dele. Processo magnético profundo que vai imantar esse líquido universal, que é a água, o líquido mais simples. Ele aceita, por ser um líquido simples, ali o acréscimo de energias poderosas que são personalizadas de conformidade às nossas necessidades. Mais uma vez, aqueles que aqui desejarem
trazer a sua água, podem trazer. Vocês terão o benefício do retorno ao levarem para a sua casa. E aqui, gente, vai iniciar a palestra. Nós temos também trabalhadores que auxiliam o falador, no caso aqui eu, né, da manhã. Não é isso, amigo? Ai de nós, daqueles que se propõem a trazer uma mensagem através da palestra, se nós não tivéssemos um auxílio de algum espírito amigo que nos intui, nos abre a mente, nos facilita o raciocínio, acessa informações, por isso quanto é importante nós estudarmos, não é isso? O que acontece quando nós estudamos, participamos do EJA, do Estudo Sistematizado da Doutrina, e outros cursos que a casa oferece? Porque nós vamos colocando informação que muitas vezes nós nem lembramos para o nosso inconsciente, lá para o nosso HD espiritual, né? E no momento em que nós precisamos, de alguma forma, como está acontecendo aqui nesse momento, eu não estou sozinho, a gente sente isso, a gente sente a presença de amigos. Eles vêm, de alguma forma, fazem uma ponte mental com o palestrante e vão facilitando o acesso a informações que ele já estudou, que ele já leu um livro. É isso. Então, olha o quanto eles vêm no nosso socorro, do pobre do palestrante, do pobre do Virgílio, hoje aqui de manhã, né, amigos? E aqui, por isso que nos dá confiança. Nós sabemos que nós não estamos sozinhos, em momento nenhum da nossa jornada, onde quer que estejamos. E aqui está ele. E nós ficamos surpresos, mais uma vez, como nós gostamos muito de tecnologia, é fascinante esse mundo, aqui ele nos dá algumas informações sobre alguns aparatos que eles utilizam. Vejam a tela eletromagnética, que nós vamos ver mais à frente, para que serve? Um grande, imenso telão, para que serve isso? Aqui, aparelhos de comunicação, auscultadores vibracionais, que existem aparelhos, que nós já fomos informados no livro de André Luiz, fala, existem aparelhos, que ele dá até o nome de psicoscópio, André Luiz, que ao direcionar a você o recurso tecnológico do espírito, ele sabe quais são seus sentimentos. Ele sabe. Ao você passar por você aquele aparelho, é igual como eles passam aquele scanner para ver se o indivíduo, né, nos seguranças tem algum objeto metálico, ele acusa. O aparelho acusa a sua intensidade vibracional, a sua aura, a sua energia, os seus sentimentos, o que você pensa. Então não temos como nos esconder dos espíritos. Se ele não tiver ainda como espírito uma capacidade de com os próprios olhos perceber isso, ele tem um recurso tecnológico para saber exatamente quem nós somos. Vejam vocês, isso seria, eu sempre penso, às vezes eu fico divagando, eu penso que um recurso desse, gente, vocês imaginam, uma câmera dessa, que mostrasse o que realmente o indivíduo é por dentro, faria um sucesso no momento político, não faria? Vocês já imaginaram? Pensem vocês. Uma câmera dessa, o indivíduo falando lá, cheio de promessas e isso e aquilo, mas ela mostrando o que se passa realmente no coração dele, qual é a cor que ele emite. Seria um sucesso enorme para a humanidade, não é? Não, uma aplicação prática. Um dia acontecerá. Então, amigos, aqui está. Tantos aparelhos. Eles falam, mas ele fica assim, mas precisa disso tudo mesmo? O Tonini pergunta-se, né? Ele está aqui, olha. Mas precisa. Ele fala, sim, porque para nós, espíritos que estamos aqui trabalhando nessa dimensão encarnada, é um ambiente muito hostil, muito agressivo. E muitos dos trabalhadores que aqui dão colaboração, eles não estão muito distantes de nós, não, amigos, em termos de espiritualização. Muitos desses que aqui dão a sua contribuição foram ex-trabalhadores encarnados, aqui como Tonini foi na casa dele. Muitos de nós, quando desencarnarmos, seremos um desses trabalhadores. Eu só faço uma promessa a todos, eu não virei obsidiar ninguém, virei trabalhar. Não darei trabalho na reunião mediúnica, eu espero ao menos isso, e virei aqui como trabalhador da minha colaboração, da mesma forma que faço hoje como encarnado. E aí fica o convite para muitos de vocês, né, Rosário? Ao estarmos do lado de lá, vimos dar uma força aqui para a nossa casa de origem, né, como fez o Tonini. Não é isso, amigas? Não é boa? E aqui está, começou iniciando a palestra. Hoje nós tivemos um emblema aqui, emblemático. Nós temos o Peçanha. Toda vez que eu vejo essa imagem,
Maestro Geraldo, você até me perdoe, mas me venha, por quê? Por causa do violão. Me vem a imagem do Peçanha, que nós temos, essa casa é muito feliz, porque nós temos um ambiente musicalizado aqui. Começar pelo Maestro Geraldo, a Lídia, o Peçanha, o Rafael, toda semana nós temos aqui aquele que, pelas ondas musicais, a linguagem universal belíssima da música, nos fala, e o Peçanha faz isso, ele toca com o coração. Vocês já repararam como ele fica? Concentrado, de olho fechado, levando, e essa música nos atinge. São vibrações pacíficas, que quando aqui chega, nós podemos até estarmos com um problema, com dificuldade, mas ao sentir os acordes, que não é feito por qualquer um, de qualquer maneira, é feito com carinho, com dedicação, com amor, que a gente sente, especialmente aqui no violão do Peçanha, como hoje aconteceu aqui, né? Então já começa a trabalhar em nós as nossas dificuldades. Sentamos e ouvimos. E ele fala que essas vibrações que são emitidas constroem flocos de luzes, como se fossem, que caem sobre todos os que estamos aqui, e ao cair, ao tocar no nosso corpo, se dilui, nos trazendo energia, que vai nos trazendo uma respiração, um bem-estar imenso. É por isso que nós sempre saímos daqui um tanto quanto melhores quando chegamos, bastando que nós tenhamos sensibilidade de absorver os benefícios, amigos, que são muitos. A preocupação espiritual dos amigos é imensa em querer nos auxiliar nas dificuldades que nós carregamos no dia a dia. De todas as maneiras, eles nos convidam à reflexão, ao bem-estar, à harmonia. E aqui está, a palestra se iniciou, como já vimos, a equipe de esclarecedor do auxílio aqui, nós vemos as pessoas, e ele está falando, especialmente nessa palestra, sobre uma das passagens de Jesus aqui na Terra. No momento do Sermão da Montanha, uma das mais belas mensagens que o mundo já ouviu e viu, e ele está nos falando sobre isso. Aí imagina-se Jesus no lago de Genezaré, todos aqueles momentos que ele vivenciou entre nós, que estão registrados lá em vídeo, em tempo real, lá no mundo espiritual. Lá você vai poder ter acesso a todos esses segundos, cada segundo que Jesus, cada mensagem dele, cada passo que ele deu, está tudo gravado em vídeo lá no mundo espiritual, sabiam disso? Está tudo lá, acessível àqueles que desejarem e que puderem. E então ele está falando sobre o valor do perdão. E aqui está os audientes. E essa moça em especial, 20 anos de idade, vejam como é importante a mensagem de uma palestra. Às vezes uma frase que você ouve, uma colocação que o palestrante faz, ele é capaz de te modificar. Você faz reflexões. Veja como está sendo a sua vida, os seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, suas atitudes. Você faz para aquele mais sensível, atento, ele realmente se comove, como foi o caso dessa moça. Ela, ouvindo falar sobre o perdão, a importância da tolerância, ela lembrou de algo que aconteceu no dia anterior. E os espíritos, ao nós pensarmos, nós criamos uma imagem mental, como se fosse uma televisão sobre nós. Por isso que eles sabem do que nós sentimos. Tudo aquilo que nós sentimos e falamos e vivenciamos, naquele momento que nós estamos pensando algo, eles são capazes de visualizar o nosso pensamento, que nós construímos imagens, chamadas formas pensamentos. E aqui ele fala, observe o que aquela moça ali está pensando. Olhe como está tocando a palestra, a palavra daquele palestrante, falando sobre perdão. Ela refletiu que no dia anterior, ela tinha discutido com a mãe, muito agressiva, e falou alguma coisa que ela está se arrependendo agora nesse momento. Saiu batendo portas, como é típico de alguma idade ainda, da imaturidade, né? E ela se arrependeu. Gente, eu fiz aquilo com minha mãe. O que eu vou fazer? Vou chegar em casa hoje ainda e vou me desculpar com ela e ver se eu mudo o meu comportamento. Olha o efeito prático, no dia a dia, nos trazendo benefícios. Reflexão, mudança, como aconteceu com essa moça. E aqui, ele fala, observe agora, lá no meio da plateia,
Observe aquela senhora, aqui está o Toninho e o Marcos, né? Observe aquela senhora, o que você veio falar? Eu vejo uma nuvem negra, envolvendo do alto da cabeça e escorrendo para a região do tórax dela. O que está acontecendo? Falar, essa senhora, ela tem uma tendência à depressão, ela é um pouco agressiva, ela não consegue controlar as emoções, os sentimentos, e então ela está num processo de criação de uma enfermidade muito grave no coração, porque nós sabemos, somos informados, que as enfermidades nada mais são do que alterações das nossas emoções, não é isso? Elas são criadas lá no mundo emocional e depois nós jogamos para o nosso corpo naquele órgão de choque. Cada um de nós temos um órgão de choque. É aquele órgão que recebe o impacto mais direto das nossas emoções descontroladas. E aí nós criamos aí mais de 30 mil doenças hoje, né, gente? Cada um tem a sua. Nós particularizamos, né? Nós temos a nossa própria marca da doença, do qual é reflexo de quê? As nossas doenças, enfermidades. Daquilo que nós pensamos, sentimos e agimos. É causa, é um efeito, não é causa, então. Então ela diz, se essa senhora não se cuidar, ela terá em breve, se manter esse estado de negatividade, de depressão, de agressividade, se isso se mantém por muito tempo, ela vai criar no seu coração, no caso, um exemplo que nós podemos dizer, ela pode criar um nódulo no seu seio e em breve tempo aparecer um câncer. Pode. Então o que acontece? Ele falou, há um benefício para ela, um ganho se ela vir na reunião? Sim. Ela vai lá na sala de passe, toma um passe, bebe água fluidificada e os espíritos trabalham essa nuvem, retiram essa nuvem dela. Mas vocês lembram o que Jesus falava? Jesus nunca curou ninguém, apesar de dizer nos evangelhos que sim. Ele propunha a cura. O que ele dizia? Ele acrescentava algo da sua energia poderosa. Mas o que ele falava? O que tu queres que eu faça? Ele não chegava para aquele que não queria se curar e o curava forçadamente. Lembrem-se disso? Ele dizia, o que queres que eu faça? Que me cure, Senhor. E o que você vai fazer da sua parte? Ajuda-te que o céu te ajudará. Você tem que ter ele falava fé, não é isso? Mas nós temos que ter uma vontade, uma decisão. E o meio que nós vamos fazer isso. E ele nos ajudava nesse momento, da mesma forma que os espíritos nos ajudam. Eles vão lá, retiram essas nuvens agressivas através da dispersão de um passe, que eles têm essa competência. Mas se nós voltarmos para a nossa rotina e continuarmos com os mesmos pensamentos, o que vai acontecer? Em breve, rapidamente ela se forma de novo. E aí nós podemos sofrer as consequências através das enfermidades. Por isso que Jesus, após ajudar alguém a se curar, ele dizia, vá e não erre mais para que algo pior não te aconteça. Lembre-se disso? Essa é a proposta de Jesus. Essa é a proposta da Casa Espírita. Não é curar ninguém aqui, fisicamente falando. É dar condições para que a pessoa se conscientize e não atue só sobre os efeitos, atue sobre a causa que está lá no mundo emocional, no mundo espiritual, na nossa mente. Por isso que é importante nós termos esses conhecimentos. E aqui, ele volta, veja aquele senhor. Observe aquele senhor. O que se passa com ele? Ele estava olhando fixamente para uma janela, como hipnotizado. Ele fala, observe, ele não está ouvindo nada do que está se falando na palestra. Ele está pensando lá no escritório dele, que querem ganhar dinheiro mais ainda. Ele não se desliga da realidade do trabalho. Se nós não tivermos o devido cuidado, isso acontece conosco também, é natural ainda, né, companheiros? Nós estamos aqui, temos que fazer um exercício de concentração, para não estarmos preocupados com o boleto de amanhã, né, que todos temos, com o nosso trabalho, com as preocupações do dia a dia. Mas que façamos esse esforço disciplinado, através da nossa vontade, de aproveitarmos os benefícios de ao que estávamos, não só fisicamente. Muitos de nós trazemos só o nosso corpo, né? Entramos, sentamos, estamos viajando lá para fora. Mas que possamos também, através dessas informações, ter uma percepção, amigos, de um ambiente que nos cerca, um ambiente amoroso, feito com tanta sabedoria e carinho, preparado. Eles trabalham esse ar que nós respiramos aqui dentro dessa casa, horas antes de aqui estarmos.
Nós não estamos respirando qualquer um ar aqui, qualquer oxigênio, não. Estamos respirando um oxigênio que tem medicamentos. Então nós temos, ao perceber isso, nós passamos a valorizar o que representa a palestra de 1 hora. Não é isso? Vocês não concordam? Está muito além do que só ouvir alguém falar uma mensagem. E observe essa situação. Aqui até que nós não temos muito, não. A questão do soninho. Tem muitos que dormem na casa espírita. Né? Dormem, a hora que nós vamos conversar com eles, eles falam que, na verdade, eles não dormiam. Eles estavam ajudando os espíritos em desdobramento. Né? Eles nos falam, mas nós não concordamos muito com isso. Mas observem vocês, tem 3 situações de porquê, quais são a razão que alguém chega, senta numa cadeira e dorme. Uma delas nós temos que até que admitir que olha aqui, um indivíduo às vezes faz um trabalho muito braçal durante o dia, cansado, chega numa casa espírita, ele fisicamente destroçado, senta-se numa cadeira confortável, um ambiente favorável, meditativo, ele tende a dormir, porque ele está fisicamente cansado. Entendemos isso. É possível que aconteça. Nós temos essa outra senhora aqui, repara, ela está não dorme danado, repara o zoinho dela. Ela está naquela fase de transição, durmo ou não durmo, né? Por quê? Ela realmente não está interessada no que está se falando, porque qualquer palestrante que aqui vem, amigos, ele sempre tem algo a nos acrescentar. Por mais que às vezes naquele dia ele não esteja bem, acontece isso muito com o palestrante, por mais que a mensagem dele não flua, às vezes o palestrante não está bem naquele dia. Mas vocês têm que ajudar o palestrante, por favor, ajudem o Virgílio. Torçam por ele dar certo. Olhem para ele, joguem aquela energia boa nele, vai dar certo. Ele vai trazer a mensagem, ele vai destravar. É isso que nós precisamos, da ajuda de vocês. Todo palestrante precisa. Porque senão fica aquela coisa, meu Deus, energia contrária é terrível, né? Meu Deus, aqui ele não está bem hoje, e começa a emitir energia. E começa. E por isso que nós precisamos da ajuda, amigos. Observem essa senhora, ela nem estava ali, mas essa outra situação aqui, mais grave ainda, aqui é um pouco de indisciplina, porque ela não estava cansada fisicamente. Mas observem esse, e é uma situação muito comum que acontece, o indivíduo simplesmente chega, senta e apaga. Mas por quê? É um quadro obsessivo, percebam essa linha aqui, que liga aqui, ó. Esse cordão negro, na verdade é um quadro de uma obsessão profunda, em que ele está tendo uma companhia de alguém no dia a dia lá fora que o está prejudicando, obsidiando, como nós falamos, por algumas razões. Mas ele, ao entrar aqui, o espírito, pela sua vibração, ele é impedido de entrar, fica lá fora. Mas ele mantém uma ponte magnética com o indivíduo. E não é interessante para aquele que está obsidiando, querendo atrapalhar a sua vida, que ele ouça a palestra, ele ouça a mensagem, que ele receba os benefícios. E o que ele faz? Por uma indução hipnótica fortíssima, poderosa, lá fora ele emite um comando no qual já existe uma simbiose entre eles e ele consegue fazer o indivíduo adormecer e quando ele adormece nessas condições, ele perde muito do ganho que ele teria aqui na casa espírita. Atrapalha a vinda dele aqui. Isso é uma situação muito comum. Então nós temos que estar atentos, às vezes se não der o sono, aí nós propomos aqui uma reflexão. Qual é? Por quê? Cada um faça dele. Nós estamos muito cansados? É provável que domingo de manhã ninguém esteja tão cansado assim. Então nós podemos descartar essa. Mas nós estamos com muito sono, talvez da noite mal dormida. E nós estamos num quadro. Vamos avaliar a nossa situação. Cada um de nós temos a nossa responsabilidade, né, amigos? E agora, amigos, quando nós chegamos ali na casa, nós colocamos o nosso nome no nosso caderno. Vocês repararam? Muitos de vocês utilizam, né? O nome do vivo deste lado e vivo, mais vivo ainda do outro lado. Nós colocamos os nomes de amigos, de parentes, de familiares, não é isso? Mas muitos de nós colocamos esse nome de uma maneira mecânica. Chegamos ali, lembra de fulano, põe o nome dele. Mas as palavras têm vibração, como a escrita também tem muita vibração, nós sabemos disso. E eles têm um aparelho específico, um auscultador vibracional, que de conformidade às necessidades, eles utilizaram nesse caso, passaram essa tela, pequena tela,
No caderno tinham vários nomes, igual tem os nomes ali. E apareceu um nome de alguém. Aí o Tonini ficou curioso, mas que nome é esse? Por que isso? Falou, olha, as palavras têm vibração. Essa pessoa que escreveu o nome, ele escreveu com tanto carinho, com tanta dedicação, com tanto amor, que fica luminosa, fica ali aquele rastro magnético do carinho, da intenção que a pessoa colocou o nome. Mas quem é essa pessoa? Ele falou, vamos lá, no meio da plateia, observem bem, aquela senhora, foi ela que colocou aquele nome, é o nome do filho dela. O que estava acontecendo? O filho, a mulher o tinha abandonado, deixado com as crianças, e ele num processo, depressivo muito forte, pensava até em suicídio, naquela tristeza, naquele momento difícil, sozinho com as crianças, ele lamentando-se, e eles falaram, foi ela, a mãe que escreveu com tanta intensidade, e tem um endereço. O que eles fazem? Amigos, eles saem em equipes, no momento de uma palestra, e também depois, daqueles que colocam os nomes, e que têm merecimento, que é feito com carinho mesmo, eles vão visitar as situações, eles não deixam, por acaso não. Se não podem, durante o momento que estão, nesse caso, deslocou uma equipe para ir lá na casa durante a palestra e dar um auxílio dentro da medida do possível a esse jovem Antônio, por causa que a mãe pediu com intensidade, com fervor. Coração de mãe é forte demais, né? Aqui nós temos um exemplo. E depois também, se não pode atender agora, aquelas intenções ali, que tem merecimento, eles vão verificar. Vão lá olhar os nomes, vão dentro da sua casa, da casa do seu parente, do seu amigo, e nos auxiliar de alguma forma, a trazer benefício. Vejam vocês, o quanto nós estamos amparados, um amparo é muito grande. E aqui, aquela tela eletromagnética que nós falamos, ela tem uma utilidade muito grande para os desencarnados aqui, que são muitos, eles ficam num mezanino específico, é criado lá no mundo espiritual, na ampliação desta casa. Tudo que o palestrante falava sobre Jesus aparecia na tela como imagens vívidas. Vejam vocês, se nós tivéssemos esse recurso, né? Tudo que ele pensava e falava da mensagem de Jesus ia se passando como num filme lá atrás. E ficava muito mais fácil para o entendimento de muitos desses daqui que às vezes nem sentido de concentração tem, mas eles estão vendo como se estivesse vendo um filme. Olha o recurso tecnológico que eles colocam a benefício dos desencarnados. Tudo que for possível. E aqui, amigos, durante a palestra, nós temos a nossa evangelização infantil, ou ajuda à família, em que, por que é importante você trazer o seu filho, a sua de 4, 2, 3, 10 anos aqui? Porque isso aqui é uma sementeira que se faz. Aquelas crianças que estão agora, nesse momento, sob os cuidados amorosos da Cleide, da Romilda, que são as nossas evangelizadoras, eles trazem um ganho para essas crianças que hoje talvez não muito avaliado, mas são sementes que se colocam, mesmo que eles optam na fase adulta de não serem espíritas, mas tudo aquilo que foi falado de mensagens vai ajudá-los no momento quando eles tiverem dificuldade na fase adulta, na fase da adolescência. Eles vão ter sementes para que eles possam agir da melhor maneira, tomar decisões mais acertadas. Vai construir na criança de hoje um adolescente mais fortalecido. Por isso que é importante nós trazermos os nossos filhos. Tragam seus filhos, que aqui tem esse auxílio da evangelização, que vai trazer uma contribuição para a sua família. Aí nós pensamos, como a gente imagina até nas escolas, que aqui é uma extensão da nossa casa, né, de nos auxiliar na educação deles. Não, vamos pensar diferente. Vamos fazer da nossa casa, da nossa família, do nosso lar, uma extensão dessa casa espírita. Porque quando nós chegamos aqui, todos nós aqui ao chegarmos, nós nos tratamos com fraternidade, né? Com simpatia, com tolerância, não é isso? Com alegria, com sorriso. Às vezes não acontece tanto quando nós voltamos para dentro do nosso lar, nas nossas relações com os familiares. Por isso que é importante nós fazermos o contrário. Não é trazermos a nossa família para dentro da casa espírita, é levarmos as ações da casa espírita para dentro da nossa família. Tudo aquilo que nós somos simpáticos, alegres, aqui tolerantes,
Façamos o mesmo dentro da nossa casa, que nós vamos ver o ganho que nós temos. Muitos reclamam que determinado pai, determinada mãe, determinado irmão, ele age de uma forma aqui na casa espírita e lá dentro ele age de outra maneira. É isso? Às vezes lá ele não tem tanta paciência, não tem tanta tolerância, como aqui dentro são percebidos. Então nós temos que fazer esse trabalho de levarmos a casa espírita para dentro do nosso lar e não o contrário. E aqui vão, irmãos, no momento do passe. O que acontece lá, naquele instante que nós nos colocamos à disposição para receber o benefício de uma transfusão poderosa de energia? É uma transfusão tão poderosa, amigos, o passe, que se nós tivéssemos realmente a verdadeira noção do que acontece no passe, nós aproveitaríamos muito mais. Porque nós temos que nos colocar lá, quando sentamos naquela cadeira, no momento em que o aplicador de passe impõe a mão sobre nossa cabeça, nós temos que abrir o nosso coração, nos entregar com fé. Lembre-se de Jesus? Jesus pediu o quê? A nossa fé, que é uma vontade dirigida. Querermos melhorar. E esse recurso da transfusão do passe é poderosíssimo. E quando nós entramos lá, nós temos que nos colocar com disposição, nos entregarmos àquele momento. Vejam vocês aqui o que acontece. São várias situações. Nós vemos aqui essa moça que está recebendo o passe, sentada na cadeira. Ela, devido à sua fé, à sua confiança que aquela transfusão vai ajudá-la, ela potencializa muito o recurso do passe. Ela amplia o seu perispírito, que às vezes está aqui a alguns milímetros de nós, nosso corpo espiritual, né, energético. Ela amplia, de modo que torna-se quase uma esponja para receber uma quantidade muito maior de energia do recurso do passe. Vocês vejam o que acontece aí? Voltando a Jesus, a nossa fé, a nossa disposição, o nosso querer disciplinado, eu vou receber, e realmente recebe. Como o contrário acontece aqui, recebam, aquele indivíduo que estava recebendo o passe, ele estava pensando lá num negócio que ele tinha feito na venda de um apartamento, só o corpo dele estava ali. E ele vai ter a mesma intensidade de benefício que essa? Não. Daí nós percebemos o merecimento, a fé, o querer, a disposição íntima do indivíduo é que vai dar o tom da ajuda que ele precisa receber. Mais uma vez, a nossa responsabilidade nos cabe na nossa própria melhoria pessoal. E ao finalizar a palestra, existe um atendimento fraterno nesta casa, como aqui nós também temos, para aqueles que não sabem e queiram. Ao final, nós temos um grupo de pessoas, para aquele que deseja alguma conversa fraterna, nós temos pessoas aqui capacitadas para isso, após a palestra. Temos na terça-feira também, a Marcelina e a Rosana, mas no domingo nós temos uma equipe de trabalhadores também voltados para aqueles que desejarem, que nós não temos pressa de sair daqui. Às vezes saindo daqui 1h da tarde, 2h da tarde. Nosso domingo é para isso. Então vocês fiquem à vontade, aquele que em algum momento tiver essa necessidade. E nesta casa existia, tinha esse trabalhador aqui, que após a palestra ele recebia pessoas. E vejam vocês a assessoria espiritual que ele tem. Quando vocês estiverem recebendo passe no atendimento fraterno, existem espíritos ali do lado assessorando aquele que está ali com você, encarnado. Intuindo, agindo, que ele vai lá, se nós não temos uma visão específica da problemática dele, como aqui no caso, o espírito tem. Eu observava nesse senhor que ele tinha um problema nessa região. A mentora desse trabalhador, que chama-se Celestina, nesse caso, passava via mediúnica para ele, ela auscultava o paciente e o médium aqui conversava com ele, sendo orientado, intuído por ela. Vejam que legal. Eles nos passando a situação, fulano tem isso, tem isso, tem isso, e invocando a necessidade de continuar com o tratamento médico dele, que é importante, mas ao mesmo tempo conclamando ele a melhora dos pensamentos, dos sentimentos. Olha aí, as nossas doenças começam no nosso mundo emocional. E eles ajudam no efeito que já está causando no corpo. Mas a causa compete a nós, a responsabilidade de nós tirarmos as nossas doenças. Esse outro caso, Célia chegou pensando em suicídio, triste, desesperada, sentia uma pressão estranha em casa, onde quer que ela estivesse, ela era infeliz. Ela não sabia dizer o que acontecia com ela.
É muito comum acontecer conosco. Não, eu estou com um troço estranho comigo, você já tem isso? Eu estou com um negócio que hoje eu não estou bem, algo acontece comigo. Pode ter um componente espiritual, uma pressão, um componente obsessivo. E no caso dela, a Celestina observou que era um quadro obsessivo profundo e disse que aquele que a perseguia estava lá fora, ele não pôde entrar, não foi permitido, ele não tinha condições de entrar. Mas nesse caso ela falou, então traz o indivíduo para nós conversarmos, olha que situação curiosa. E aqui chega ele, o obsessor, o pobre do obsessor. Olha a situação espiritual de um farrapo humano, agressivo, desesperado. Ele trazia toda a sorte de problemas para essa mulher, a induzindo, a tanta era a pressão desajustante, né? Ela era tão desagradável, tão forte, que ela pensava em suicídio a todo momento. Mas ele é explicado, o que aconteceu? Ela analisa, e ele ao chegar a ver a Célia, ele tem um ímpeto de agredi-la, como ele faz lá fora, como faz dentro da casa, onde quer que ela estava. Ali na casa espírita ele não pode fazer porque ele foi impedido, mas lá fora ele faz, e fazia. E o que acontece? Foi explicado que ela hoje está sofrendo, não é por a encarnação desse momento, que na encarnação passada ambos tinham sido casados, marido e mulher. Num fazendeiro, rico fazendeiro no Nordeste, ela fracassou no casamento, fugiu com alguém, levando todo o dinheiro que ele tinha, ele ficou na mendicância e acabou morrendo em quadro de obsessão e depressão profunda. Vejam vocês, ambos, irmãos nossos, filhos de Deus, e aí nós percebemos quadros de obsessão, como são complexos. Nós temos a tendência de querer culpar o agressor, hoje o chamado obsessor, né? Só que em situação passada, em outra existência, se inverteu a situação, ela que o prejudicou. Mas nós sabemos que qual é a mensagem que se tem? É de encontro, é de perdão, de superação das dificuldades, amigos. Porque se hoje nós temos ainda aquele que nos agride, porque nós o agredimos em outra existência, nós temos que quebrar esse ciclo em algum momento. E através do entendimento, e a doutrina espírita nos facilita esse entendimento, para nós quebrarmos ciclos, cadeias de ódios obsessivas profundas, a partir do momento em que entendemos como se dá o processo. Então aqui foi orientado para ela que ela participasse, viesse para os estudos, tomasse água fluidificada, fizesse uma modificação interior, porque senão não tem outro jeito. Não é isso? Nós aqui recebemos o benefício dos efeitos superficiais do nosso corpo, mas a mudança mesmo depende de nós, se nós quisermos verdadeiramente fazer. E ele foi orientado, afastado momentaneamente, foi levado para um trabalho no hospital. Vejam vocês, então nós percebemos que aqui, no momento de uma hora, ocorre casos de desobsessão imensos, amigos. Cirurgias espirituais são feitas em nós, né? Nem percebemos. Auxílios de toda forma para aquele que vem aqui na casa espírita. Ah, mas eu posso ver pela internet, através da palestra. Aí nós percebemos o ganho que tem aquele que faz o movimento de acordar, tomar um banho, sair e vir na casa espírita. É muito maior do que você ficar vendo a palestra em vídeo, com certeza, nós percebemos isso. A ambiência disso aqui é preparada para nos favorecer em todos os sentidos. É por essa razão que nós nos fortalecemos. E aqueles que puderem ir na casa espírita, hoje nós descobrimos isso, é muito, a não ser que não possa, né, amigos internautas, mas aquele que pode ir na casa espírita deveria ir, exatamente por causa desses benefícios, que são muito maiores do que quando nós vemos uma palestra pelo vídeo. E finalizando, ele nos dizendo aqui, amigos, os benefícios, agradecendo ao Tonini, e ele fazendo a promessa de nos trazer isso na forma de livro, como trouxe, no livro Na Seara do Bem. E, ao final de uma hora, olhem com vocês quantos espíritos são levados. Gente, muitos espíritos nos acompanham aqui hoje, nos acompanharam, alguns estavam dentro da nossa casa, muitos estavam dentro do nosso lar, às vezes não é para nos fazer maldade, desequilibrado, desorientado, em sofrimento. E o que acontece quando nós estamos aqui na casa espírita? Eles nos acompanham. E ao chegar ali, a equipe de esclarecimento os acolhe, os aborda, e os aconselham, e os orientam, e reencaminham para tratamento. Então, nós podemos concluir que o ganho maior que nós temos são muitos, mas especialmente a desobsessão. Aquele que estava provavelmente dentro da nossa casa, os espíritos pululam ao nosso redor, não é isso?
Paulo fala que nós temos nuvens de testemunhas ao nosso redor. Às vezes aquele doente, um parente, um amigo que estava nos acompanhando, ele veio aqui hoje, e aqui ele foi acolhido e foi orientado, e nos tira a pressão de nós, e por isso nós nos sentimos melhores, é uma das razões. Então ocorre desobsessões, limpeza de dentro da nossa casa, de dentro do nosso trabalho, não fora de nós, mas que façamos o nosso trabalho interior, maior ainda, que nos cabe pela nossa responsabilidade do conhecimento, e de saber da dinâmica e dos benefícios, e aproveitarmos e agradecermos todo esse carinho, esse empenho, da dona Anita, que aqui está conosco, ela está aqui conosco, da moça bonita, do nosso amigo que também comparece conosco, o nosso médico espiritual nas reuniões mediúnicas, ele está aqui conosco. Ele vem com a roupa bonita, com a roupa branca sempre, nos auxiliando nas reuniões mediúnicas. É um deles, são muitos, e nós não, são anônimos. Então nós agradecemos de coração, nós que estamos à frente do trabalho, todos os trabalhadores, todo esse carinho, todo esse benefício que vocês nos dão, queridos amigos. Vocês estão conosco e nós estaremos com vocês. Por isso que nós, ao finalizarmos, gostaríamos de trazer uma mensagem que fala que o mundo de cada um de nós tem a cor que nós criarmos. Não é isso? O mundo de cada um de vocês tem a cor. Se ele está sombrio, nós podemos torná-lo colorido através de quê? Mudança de pensamentos, de intenções, nos melhorarmos. E aí eu lembro de uma breve mensagem que vocês conhecem, que é o símbolo para o meu caminhar, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que fala sobre a cor do mundo, que fala: o mundo tem a sua cor. É você que vê o mundo e o vê como é você. Se você põe óculos de bondade e de amor, tudo é belo e positivo. Por quê? Positivo e belo está você. Mas se você é vingativo, invejoso, egoísta, vê o mundo desse jeito, porque desse jeito é você. Do jeito que você fala, do jeito que você vê, do jeito que você pensa, desse modo é você. Você é a medida do seu mundo. Mas que maravilha, se Jesus, o Cristo, fosse a medida de você. Muito obrigado, amigos, a vocês e a todos nós.